Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô sozinha aqui na bancada, a Débora tá tirando uns dias de férias. Então, antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa muito especial pra gente, gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem com seus amigos, se inscrevam no nosso podcast e também ativem as notificações para que vocês possam ser avisados dos nossos episódios que costumam sair nas terças-feiras às 16h22. Então agora eu queria apresentar a nossa convidada, é uma pessoa que é a tradução mais perfeita desse podcast, dessa proposta que a gente tem, uma das pessoas mais versáteis e mais inspiradoras que eu já conheci, que é a nossa querida Beth Torrão. Obrigada, Beth, de ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, muito obrigada. Com uma apresentação dessa, que dessa é a minha responsabilidade, né? Não, mas tem muita coisa para falar. Eu falei que quando a gente formalizou o convite, né, para a Beth, eu fiquei pensando, porque quantos anos faz que a gente já se conhece, Beth? Acho que mais de 20, seguramente, eu né? estou no Bênção há 29. 29. Então faz 29 anos, com certeza que a gente se conhece. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, do início da sua trajetória. Eu acho que você teve muitas fases na sua vida, muita coisa muito interessante, né? Porque em 29 anos dá para a gente conhecer um pouquinho da sua vida, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas. Como que você começou nessa trajetória? Primeiro, né, com o seu trabalho profissional, enfim, queria que você falasse um pouquinho o que te vem à mente aí desse início da sua vida. Para falar um pouco da minha vida, eu tenho que falar dos meus pais, né? Eu sou filha de uma nordestina e de um português. Meu pai veio para o Brasil com 4 anos de idade, então era mais brasileiro do que europeu, né? Mas trouxe no sangue toda aquela carga, né, dos europeus. Os valores, Os valores, E a minha mãe, nordestina, imagina, né? De que lugar? Minha mãe é sergipana, Tá. de uma cidadezinha muito pequena. Na verdade, o local que ela nasceu chama Cruz Grande. E a cidade mais próxima chama Aquidabã, que é minúscula, tem uma rua, a cidade, né? E o local é preservado ainda com toda essa carga aí dos nordestinos que carregam uma dificuldade, né? Sim, Eles sim. passam ainda por muitas dificuldades. E a minha mãe veio para São Paulo com 19 anos, desbravando a vida. Ela veio sozinha para cá? Ela veio com os irmãos. Ela Tá. já tinha um irmão que já tinha vindo e já tinha uma casa aqui. Então, veio ela e uma outra tia. Tá. Eles ficaram aqui na Vila Ré. E logo ela começou a trabalhar. Naquela época não era muito difícil arrumar emprego numa fábrica, né? Sim, com certeza. Conheceu meu pai e 1 ano depois eles casaram, né? Tá. E a gente foi educado nesses moldes. Uma mistura de europeu com nordestino. Ou né? seja, muito trabalho, muito empenho. Isso. Eu não posso dizer que a gente teve uma vida muito difícil, né? Meus pais foram muito simples, tinham uma casa para morar, mas minha casa nunca faltou nada, Tá. né? E, enfim, mas eu sempre fui muito empreendedora. Eu sempre quis fazer alguma coisa da vida. Desde muito pequena eu já bordava, tricotava, vendia, arrumava emprego, né? Eu sempre quis trabalhar e tinha objetivos claros, né? 18 anos, vou tirar carta, comprar um carro. E, para a época, não era muito fácil, né? Sim, com Poucas certeza. mulheres dirigiam, né? Exatamente. E assim eu fiz. Com 18 anos, 19 anos, eu tirei carta, comprei um carro. Aí eu já trabalhava numa indústria de móveis, Tá. né? Onde eu conheci o Edson, meu marido. Isso eu não sabia. Então conta pra gente, Beth. Eu arrumei emprego. Eu tinha uma amiga que estudou comigo. O pai dela trabalhava era sócio de uma fábrica, uma metalúrgica. E eu trabalhei 1 ano nessa fábrica. Aprendi um pouco dos recursos humanos
E fui para essa outra empresa, que era uma fábrica de móveis, né? Que fui também trabalhar no departamento pessoal, mas só que era uma empresa pequena, a gente fazia um pouco de cada De coisa. tudo. E ali eu conheci o Edson. Tá. E nós começamos a namorar logo, um ano depois, né? Ele trabalhava nessa fábrica ou ele prestava serviço? Não, ele trabalhava. Tá. Ele já trabalhava como marceneiro. Uhum. Meu sogro também trabalhava na fábrica, Tá. era marceneiro também. E aí a gente se conheceu, começamos a namorar e a fábrica, nós trabalhamos ali uns 4, 5 anos. Tá. Só que a fábrica fechou, porque os Certo. sócios já tinham uma certa idade e resolveram parar. Já tinham muitos anos de trabalho, resolveram parar e venderam o prédio, né? E nós montamos uma marcenaria, com a Tá. cara e a coragem. Aí ficamos vários anos muito difíceis, né? Mas a gente foi batalhando. E você fazia a parte administrativa, assim? Como que era a divisão de trabalho? Porque você já tinha filhos na época? Não, a gente não era casado. Nós Tá. começamos a sociedade antes do casamento. Olha, então a parceria profissional começou antes. Eu sempre falo que o casamento daria certo mesmo porque você realmente conhece uma pessoa quando você trabalha com ela. Exato. Não é quando você mora. Porque morar e passar o dia inteiro fora e ficar junto só à noite, Com certeza. não fala quem é aquela pessoa. É Agora, no verdade. trabalho, não tem como você disfarçar o que Sim. você é. Então, a gente trabalhou mais 8 anos antes de casar. Olha, não sabia disso. Aí, depois é que nós casamos. No primeiro ano, o Edson queria desistir, porque é difícil ganhar dinheiro Com ser empreendedor no certeza. Brasil, né? Opa. E nós começamos assim do zero, zero. Ninguém ajudou. A gente tinha um carro cada um, nós vendemos um carro para comprar marcenaria, ficamos com um carro só. Eu fazia faculdade na época, Você fazia o quê? administração Tá. de empresas. E consegui terminar a faculdade. Porque trabalhando e tudo mais. E para pagar, né? Sim. Porque era paga. Sim. Aliás, na verdade, eu queria ter feito direito. Tá. Mas todos os vestibulares que eu prestei, eu não entrava. Aí eu entrei para ciências contábeis Tá. e depois migrei para administração. Continuei gostando do direito, eu tinha aula de direito, meu professor de direito queria me levar para a PUC, falou, vamos para a PUC, te coloco sem vestibular. Mas aí eu já não quis mais, porque estava gostando do curso. Lógico. Tava E também acomodada. devia estar aplicando também as coisas que você Sim. aprendia, né? Na Sim. marcenaria e tal. Foi de grande valia. Eu acho que a vida me levou para a administração por conta do que a gente já havia construído. Do negócio de vocês. Então, foi muito positivo ter feito essa faculdade, né? E aí nós fomos indo, trabalhando, lutando. E quando que vocês falaram, não, acho que agora dá para casar? Porque, né, eu estou escutando você falar e a gente pensa assim, 8 anos trabalhando juntos tem, teoricamente, um desgaste, né? Porque passa aquele período inicial, né? Muitas dificuldades e ainda assim vocês resolveram firmar uma parceria, né, matrimonial. Como que foi isso, Beth? Então, é interessante que a vida vai dando sinais para a gente, né? A gente vai ficando meio acomodado no namoro. Sim, com certeza. E outra, quando você passa dos 25 anos, você começa a ter um senso crítico. Aí você fica assim, será que eu caso mesmo? Será que vai dar certo esse casamento? Sim, porque você tem muito tempo avaliando prós e contras, né? É. Até que chegou um dia, conversando com uma pessoa, e ela falou assim para mim, se você não decidir, vocês não vão casar nunca. Aí eu lembrei da madrinha do meu irmão, que namorou 25 anos, nunca casou e o rapaz morreu. Ela ficou viúva sem casar. Sem casar. Olha, nossa, que interessante isso. Aí eu falei, não, eu tenho que decidir, né? Aí nesse dia eu cheguei na Vocês moravam juntos? Não, naquela época não tinha isso, né, Rê? A gente realmente namorava. Namorava mesmo. Ele ia na minha casa,
Às vezes dormia lá, mas dormia na sala. Sim, E eu no meu sim. quarto. Não tinha essa de ficar junto assim, né? Era diferente a vida, né? Com certeza. Família não aceitava isso, né? Nem morar junto, de jeito nenhum. Aí eu sei que eu cheguei na oficina e falei para o Edson, falei, ó, o negócio é o seguinte, é uma decisão importante hoje. Ou marcamos a data do casamento, ou separamos, vendemos a marcenaria, cada um vai cuidar da sua vida. Aí ele deu risada, ele falou, não, vamos casar. Aí, interessante que quando você decide, né? A coisa vai. Em 1 ano a gente fez o casamento. E não tinha nada, mas fizemos o casamento. Montamos casa, fizemos casamento, fizemos festa, lua de Casaram na mel. igreja? Casamos na igreja, no Carrão, inclusive, na Olha, São João Batista. Na São João, que legal, que legal. Fizemos- E a marcenaria era no Carrão mesmo? Era. Sabe onde é o Papagaio? Sei, Era sei. lá no fundo. Tá. Não, começou em frente à delegacia. Tá. Era onde hoje é a OGE. Certo. Próximo da delegacia, né? A gente comprou ali. Depois nós ficamos, acho que 1 ano, um pouquinho para frente, tinha uma loja de portas, fizemos lá uma parceria com um colega. Aí acabamos indo com o Betão e o Banguela, eles compraram a lanchonete e no fundo tinha um salão. Nós ficamos 20 anos lá. 20 anos 20 lá. Aí de lá o Edson queria mudar para um outro prédio maior. Eu falei, não, só saio daqui para a sede própria. Aí nós compramos a sede própria, né? Reformamos, trabalhamos lá mais, sei lá, acho que uns 15 anos. Nossa. E agora, esse mês, dia 25 de janeiro, a marcenaria completa 41 anos. Nossa, muito tempo. Assim, passou por vários planos econômicos, né, Isso. Beth? Assim, meu Deus, todas as moedas, né? E como que entrou na sua vida essa questão? Vocês casaram, né? Você já tinha um trabalho estabelecido. E aí você teve que desempenhar um outro papel, que foi a maternidade. Assim, como que foi isso, Beth, para você se dividir? Quantos anos você tinha? Foi bem difícil, porque nós casamos, eu ia fazer 31 anos. Tá. E a Heloísa nasceu, eu tinha 32 anos. Tá. Então, logo você engravidou, assim, após. A Elo nasceu prematura. Foi muito difícil. Tá. Ela, Quantos meses? Era 26 semanas. 26 semanas? Nossa! Ela nasceu com 1,220 kg, chegou a 1,100 kg, ficou 50 dias no hospital, não teve nenhuma sequela, nenhum problema, só não nasceu com tudo madurinho, né? Então, o pulmão não é muito maduro. Né? Mas você teve alguma coisa, diabetes gestacional, pressão alta, nada? Nada. Simplesmente rompeu a bolsa. Nossa. Num dia, rompeu numa segunda-feira de madrugada, eu fui para o hospital, na quinta-feira ela nasceu. Nossa. E foi muito difícil, porque... Foi uma cesárea que você fez? Não, foi ela parto nasceu normal. Parto normal, Parto 1,2 kg, meu Deus do céu. Aí foi para casa, era aquele bebezinho que Meu Deus. A gente segurava assim. Esse dedinho aqui era debaixo do braço e esse aqui na cabeça, para dar banho, né? Era um tiquinho. Aí deu muito medo, né? Mas o Edson é uma pessoa positiva demais. E ela engordava 5 gramas e ele ficava feliz. Celebrava. Ele falava, olha, ele engordou 5 gramas. E aí você teve que parar de trabalhar, ou não? Não. Aí eu comecei o home office, né? Tá. Comecei a trabalhar em casa. Você inaugurou o home. Comecei a trabalhar em casa, ele ligava para mim, a gente ia resolvendo as coisas por telefone, né? Eu fiquei 1 ano em casa. Foi bem difícil também, porque eu era ajudante dele, né? É isso que eu tô pensando, né? Porque você provavelmente fazia todo o suporte, né? Porque ele sempre fez a parte operacional, né, Beth, da marcenaria. Mas eu fui ajudante de marceneiro dele. Sério? Ele fala que eu era meio oficial. Tá. Você punha a mão na massa mesmo? Punha a mão na massa. Ele não deixava eu usar as máquinas, tinha medo, né? Claro. Mas eu era ajudante, era eu e ele. Você colava coisas? Enfim. Passava cola, carregava. Grávida, eu carreguei 100 chapas de compensado. Meu Deus. Era uma loucura.
Mas aí eu fiquei esse 1 ano, ele arrumou um ajudante, né? E eu trabalhando de casa, porque aí vamos falar da nutrição, né? Eu acho que o primeiro ano, eu aprendi, né, que o primeiro ano de uma criança é muito importante Lógico. no Ainda mais quesito. uma criança prematura, né? Sim, a Elô, ela tinha muitas demandas. A gente ia 2 vezes por semana no Lar Escola São Francisco. Olha, que Ela legal! fazia fisioterapia. Era lá naquele que era... Onde que era mesmo? Perto da Borges Lagoa. Eu fiz estágio lá. Ah, que Nossa, legal. que engraçado isso. Eu fiz um acompanhamento com ela até ela completar 1 ano. Quando ela completou 1 ano, ela teve alta. Que Ela já fazia quais terapias lá? terapia ocupacional, Ah, fisioterapia e passava por psicólogo. nossa. Nossa, era muito legal. Não, era muito Tenho legal até mesmo. foto Olha que coisa. das crianças brincando com tinta. Enfim, né? Mas ela se desenvolveu bem. Aí eu voltei a trabalhar. Voltei e a minha mãe ficou cuidando dela. Pus numa escolinha e aquela Sim, história, sim. põe, não dá certo. Não dá fica certo, doente. pega todas as doenças. Aham. Aí tirava da escola, depois retomava, né? E foi indo assim. Tá. Mas nunca coloquei num transporte, porque sempre achei importante. A gente morava na Vila Formosa, trabalhava no Carrão e ela estudava no Médio Ward. Tá, Quando que é... tinha lá uns 3, 4 anos, sim. né? E eu achava muito importante esse trajeto que a gente Sim. fazia da Vila Formosa até o Carrão, que a gente ia conversando. Claro, com certeza. Era o contato, né, Lógico. mais íntimo com a criança, Com né? certeza, com certeza. Então, às vezes a gente pensava num transporte, depois falava, não, mas é tão importante. Sim, com certeza. Então, eu tive esse privilégio de poder educar os meus filhos muito próximo Sim, deles, sim. né? Sem deixar o dia inteiro fora. Com certeza. A gente sempre estava junto, né? Com certeza. E quando que entrou essa coisa do espiritismo na sua vida, assim? Teve alguma questão importante, alguma coisa que te motivou a conhecer? A sua família já tinha algum conhecimento sobre isso? Porque 29 anos, né, frequentando uma casa espírita, você já tinha frequentado outros lugares? Então, eu fui educada numa família católica, mas não é daquele católico operante, né? Aham. Mas estudei no colégio de freira, fiz externato, que era ao lado da igreja. Então, eu tive uma educação religiosa, né? Certo. Mas acabou o externato, acabou com 10 anos eu saí ali da escola e não tive muito interesse pela religião, porque a gente ia na missa, mas é daquela Sim, coisa era uma coisa mais formal, assim. maçante, né? E só que eu tinha muita amizade com a Malda, né? Eu conheci a Malda, eu tinha 14 anos. Beth. Nós temos 51 anos de amizade, né? Nossa. E Maura é uma pessoa que... Olha aí, Maura, tá convidada para o podcast. Ó, Que tá legal. mais do que convidada. Vamos chamar a Maura para participar. A Maura é uma pessoa incrível que vocês vão... Não vou nem dar spoiler, gente. Isso aí. Então, a família da Malda era muito religiosa, né? E aí ela ficava me convidando. Nós fomos fazer encontro de jovens, chamava Emaús. Tá. Nós fomos para um retiro, eu e ela, né? E quantos anos você tinha nessa época? Já namorava com o Edson, eu tinha uns 20 anos. Tá. 21 anos, por aí. Aí, não, será que eu namorava com ele? Eu acho que não, hein? Então, a sua amizade com ela é bem Não, anterior ao namoro. 51 Tá, anos, tá. é muito tempo, né? Eu tinha 14 anos, Tá. eu conheci o Edson, eu tinha 20, 21. Tá. Acho que eu namorava com ele sim, que foi ele que levou a gente até o local. E aí depois a Malda começou a frequentar o Perseverança. Certo. E quando abriu o Bênção, ela me convidou para ir. Eu fui 1 ou 2 vezes, mas não me chamou a atenção, né? E quando ela foi para o Bênção, ela falou, ai, Betoca, você tem que ir lá, tem que conhecer aquela Ai, euforia da Malda, ela né? é... Aí eu falei, tá bom, eu vou lá. Mas fui assim, despretensiosamente. E cheguei e nunca mais saí. Nunca mais Mas eu saiu. nunca frequentei outro Tá. local espírita. E como que foi para você, assim... Porque
tudo bem, né? Você tinha uma formação católica e tudo mais, né? Tem todos aqueles né, conhecimentos né, que a doutrina católica tem. De repente, você chega numa casa espírita e aí? Você foi estudar? Como que é? Porque, assim, a ideia que eu tenho de você é que você é uma pessoa que... Você é muito analítica, né? Assim, então, como que foi para você conhecer? Você... passou a acreditar de uma forma natural na imortalidade da alma? Como que foi isso para você, Beth? Antes de ir para a casa espírita, eu tinha muitas dúvidas. Tá. Muitas dúvidas, muitos questionamentos, desde muito criança. Eu me perguntava por que eu estava naquela família. Tá. Por que eu estava nesse mundo. Você tinha várias coisas filosóficas, assim. E a Igreja Católica não respondia, né? Eu lembro que quando eu fiz o curso do catecismo, lá para fazer primeira comunhão, eu fiz algumas perguntas e eles não me responderam. Sim. Eles quase que me tiraram da sala. Meu Deus, está dando problema. Então, quando eu cheguei no Bênção, as respostas começaram a vir. Tá. A música foi uma das coisas que mais chamou a atenção. Sim. Na época, eu peguei um caderninho, eu escrevia a letra das músicas. Que legal. Que eu achava mais interessantes, porque aí eu entendi que eu tinha que mudar meu pensamento. Tá. E, para isso, eu me utilizava das letras das músicas. Nós vamos falar já de escrita. Aí eu escrevia, depois eu ficava lendo, ou às vezes cantando, né? E fui encontrando as respostas. Aí, em 99, teve o convite para o ProBem. Certo. Né? Aí eu chamei a Malda, ela falou, mas é muito tarde e tal. Falei, não, vamos lá que eu te dou carona. Ela passava na minha casa, depois a gente ia para o Bênção, eu levava ela até em casa. Tá. Aí o Hamilton e a Sandra também entraram, a gente já era amigos. Vocês já eram né? amigos? Já. E aí nunca mais parei, né? Sim. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, a seu respeito, assim, sempre foi a sua proatividade, o seu engajamento, né? Então, como que começou, Beth, para você essa coisa de tirar foto das pessoas, né? Porque tinha as feiras, enfim, eu acho que possivelmente foi o primeiro trabalho que você teve na casa. Como que foi isso? Porque eu acho que... Eu sempre lembro, né, de um endocrinologista que eu trabalhava, o Dr. Durval, que ele pintava, né? Então, ele pintava quadros, tal. Então, ele fala... Uma vez eu perguntei para ele, mas como é para você pintar um quadro? Ele falou, você tem que educar o olhar. Né? Então, como que você começou a educar esse olhar? Você sempre gostou de tirar foto? Conta pra gente um pouquinho como que foi isso. Eu sempre gostei de fotografia, né? E eu sempre gostei das fotos de família. Tá. Quando eu comecei a tirar as fotos, eu tirava foto, mandava revelar. Aí eu tinha o prazer de entregar para a pessoa e eu queria ver a reação da pessoa. Tá. E eu brincava, falava assim, quer comprar? Acho que o trabalho começou aí, né? Tá. E aí um dia eu tirei uma foto da Adriana e do Eduardo, que foi até na formatura da Malda, do curso de estética que ela fez. Nós fomos, o Hamilton, a Sandra, Eduardo e a Adriana, e eu tirei a foto dos casais. E quando eu entreguei para a Adriana, eu falei isso. Falei, quer comprar? Aí ela falou assim, pode vender no Bênção. Aí nós criamos o stand das fotos. Que legal. Né? E eu acho que foi um trabalho extremamente importante, porque muitas mulheres, eu acho que nunca tinham tirado uma foto. Com certeza. Eu acho que, assim, primeiro, na minha opinião, teve essa coisa documental, né, Beth? Porque, assim, você tirou foto de muitas viagens, né? Então, esse ano o Bênção completa 30 anos. Então, assim, nas suas mãos veio, assim, 95% de toda a documentação histórica do Bênção de Paz, né? A gente, conforme o tempo vai passando, todo mundo me chama de japonesa, né? As pessoas falam, a japonesa que está sempre tirando foto. Eu sempre tirei muita foto também, então talvez por isso eu me identifique. Mas eu acho que essa coisa da autoestima feminina, né, que você trouxe
porque eu acho que a espiritualidade, ela passa por vários setores, né? E a autoestima, ela é. Então, por exemplo, você lembra de alguém que você tenha tirado alguma foto, não precisa falar o nome, lógico, mas que tenha te emocionado de alguma forma, assim, né, a repercussão, enfim, porque tinha um olhar muito generoso da sua parte, né, de produzir aquelas mulheres, de pôr um chapéu, de pôr uma flor no cabelo. Enfim, como que começou isso? Você começou a tirar foto de casais e de eventos e, de repente, você criou, né, esse trabalho que é um trabalho de autoestima. Que você lembra disso, assim? Olha, eu acho que a maioria das mulheres, elas ficavam muito felizes. Muito felizes. E algumas eram emocionantes mesmo. Mas as fotos que eu mais prezo são as de família. Tá. Eu amo as fotos de família. As pessoas, na hora que você vai tirar foto, muitas delas falam assim, mas eu não gosto de foto. E eu sempre brincava, falava assim, mas eu gosto. Então, eu vou tirar para mim. Só que essa mesma pessoa que fala que não gosta, a hora que ela vê a foto, ela fica feliz. Sim. Né? E a hora que você vai buscar uma foto, por exemplo, quando morre alguém do bem. Eu ia falar, não, isso aí eu pensei, no dia que, né, que a gente formalizou, eu falei, meu Deus, é muito emocionante isso, né? E hoje, inclusive, buscando algumas fotos, você vai vendo aquelas pessoas que já partiram. Sim. Você fala, puxa, ainda bem que eu tenho esse registro. Sim, com certeza. Até é preciso pensar no que eu vou fazer para os 30 anos com as fotos, com certeza. Né? A gente poderia fazer uma exposição, porque é o que você falou, de 99 para cá, pelo menos, eu tenho uma historiografia do Benção em fotografias. Com certeza. E eu acho que essa questão das pessoas que já partiram, assim, a gente vê que a pessoa vai embora, mas ela deixa uma parte dela na história, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E quando você fala do registro da família, muitas vezes é uma oportunidade que você está dando para aquela família, assim, tá junto, né? Porque se você não tem na sua casa uma pessoa que gosta de fotografia, porque eu acho que hoje, né, a gente deturpou muito isso, porque as pessoas tiram selfie o tempo inteiro e postam, né? Muitas vezes elas não têm aquele momento junto e existe uma obrigatoriedade de tirar foto, mas muitas vezes isso se perde no celular da pessoa, né? E eu acho que o fato de você revelar e ter uma prova física daquilo, né? Eu acho que é um resgate muito importante, assim. Bom, eu sou fã, assim, desse tipo de coisa, né? Porque eu acho que é uma oportunidade da família efetivamente ter um momento junto. Não, assim, uma coisa, vamos tirar foto dessa festa ou desse show, ou sei lá. Né? Mas a pessoa entrava num estúdio, né? E documentava isso como se fazia antigamente, né? E tinham pessoas que vinham com a família todo ano e falavam, eu só tenho essa foto de família quando eu venho aqui na feira. Com certeza. Então, eu acho que o maior presente para você era isso, né? E outro presente também é que todas as casas dos amigos que eu frequentei, quando eu entrava na casa, eu sempre via uma foto que eu reconhecia como sendo tirada por mim. Sim. E nessa questão das fotos, você buscou formação? Depois que você, né, fez bastante isso, como que foi essa busca de repente, se qualificar em relação a isso, né? Tem esse livro incrível que eu acho que é uma das fotos mais lindas que você fez, até do nono, né, do Orestes, o nosso avô. Queria que você contasse um pouquinho o que você fez de curso e como que isso culminou nessa obra, que é uma coisa tão impressionante. Então, olha que interessante como as coisas se conectam, né? Foi um rapaz, vizinho lá da marcenaria, ele foi pedir para comprar uma madeira assim redonda, como essa. Tá. Que ele ia fazer uma exposição das fotos dele. E eu comecei a conversar com ele, né? Falei, eu também gosto muito de foto de família e tal. E ele me convidou para participar de um workshop com um professor maravilhoso. Olha. Ele se chama José Carlos Cômodo. Tá. O cara é bom demais. Ele é advogado e professor de fotografia. Olha. Professor de direito também. Cara sensacional. E ele fez esse workshop e eu fui participar, despretensiosamente, né?
Aí, ao final, eram 2 dias, sábado e domingo, ao final eles propõem que você tire as fotos e mande. A proposta eram fotos ligadas à Itália. Por isso que Olha, na minha cabeça só veio o nono. sim, Então, nós fomos no mercado municipal, festa da Quiropita. São Paulo sim, São é Paulo a é meia Itália, Itália, né? né? Mas na minha cabeça era só o nono. Aí eu conversei com ele e ele falou: Ah, tiro. Não, e o nono, assim, ele é uma pessoa muito entusiasta, né? Assim, Isso. Ele foi sensacional. Descobri na Vila Carrão uma casa onde tinha um viveiro de sim, pássaros, né? Um galinheiro, isso. Tem até uma hoje, oficina gente. É a única casa mecânica. que ainda tem oficina mecânica, tem galinha. As pessoas ficam impressionadas, assim. Parreiras Uma de horta. uva, horta. Foi sensacional. É um pedacinho da Itália na Vila É, Carrão, né? e o nono, ele entrava no clima da foto. Então, ele trocou de roupa, ele cortou pão, ele tomou vinho. Sim. E são várias fotos, né? Não, é uma mais Muitas. linda que a outra. Gente, a gente vai, né? Os meninos vão colocar aqui pra gente, mas assim, eu acho que você vê que de novo a autoestima, né, Beth? Você resgatar, assim, essa beleza que é o olhar. Você teve o olhar, né? Porque de repente você ia falar, meu Deus, esse barracão aqui cheio de entulho. Não, você fez daquilo, né? A oficina do Gepeto, assim, né? Eu acho que foi muito incrível. A gente tinha que mandar 5 fotos. Quando eu vi que a minha foi uma das escolhidas, nossa, fiquei muito feliz, né? Não, e a exposição foi no Conjunto Nacional, né, Isso, Beth? foi Foi pro uma coisa Conjunto assim, eu Nacional. falo e fico arrepiada, porque foi a coisa mais linda. Eu tenho uma foto até apontando para a foto. Quando eu cheguei lá no Conjunto Nacional e eu vi aquela foto do nono, assim, gente, foi uma coisa assim, Emocionante, foi né? muito emocionante, assim, foi muito. Então, olha os lugares que eu acabo chegando Sim, sem buscar, né? sim, de forma Naturalmente. naturalmente, mas eu acho que uma das coisas muito interessantes, né, é que você é uma pessoa muito destemida, né, Beth? E dentro dessa questão de ser uma pessoa sem temor, eu queria que você falasse um pouquinho de maternidade tardia, assim, né? Tá. A gente está com uma pessoa também aqui nos assistindo, que também é muito especial para mim. Queria que você falasse um pouquinho, porque assim, você poderia ter falado, né, já tá bom, já tenho uma filha, tal. Como que foi isso para você, Beth? Então, quando a Heloísa nasceu, eu falei nunca mais. Por Que quê? eu passei por Exatamente, muita né? dor, muita dor. Eu tive 36 horas de contração. E eu estava num hospital público onde eles tratam as mulheres muito mal. É como se estivessem fazendo um favor de você estar ali, né? Para você. E eu até discuti com uma médica que eu falei para ela que eu não estava lá de graça, que eu já pagava impostos Sim, há muito claro. tempo, né? Então eles me deixaram Tipo, com vai dor. ficando aí. Não, É. você fala assim, até hoje, imagina, um parto prematuro, natural, 36 horas, e o risco que vocês correram, né? Então, quando o Edson chegou no hospital, eu estava saindo da sala de parto, na maca, eu falei para ele nunca mais, nunca mais, porque aquilo foi traumático, né? Lógico. Mas a vida muda, né? Graças a Deus a vida muda. Aí nós tivemos 2 clientes que perderam filhos. E eles tinham 3 filhos e perderam um. Aí eu comecei a repensar. Eu falei, ninguém pode ter um filho só. Aí o meu pai ficou doente. Foi outro momento assim de repensar, porque a gente nunca tinha passado por nenhum problema de saúde em casa. E quando meu pai ficou doente, eu falei, graças a Deus que eu tenho meus irmãos, Claro. porque a gente dividia as preocupações, as Com despesas, certeza. a ida a médico, né? Então, a gente precisava daquele apoio um do outro, né? Aí eu decidi que eu queria ter outro filho. Quantos anos você tinha? Nessa época eu tinha 38. Tá. Só que eu já estava entrando na menopausa. Quando a Elô nasceu, eu fui ao ginecologista e ele falou para mim que se eu quisesse ter outro filho, que eu ia ter que fazer uma cirurgia
para costurar o útero, sei lá, porque senão eu corria o risco de ter outro filho prematuro e tal. E, no fim, como eu falei que não queria mais, não fui atrás, né? Aí, nessa época, eu voltei ao mesmo ginecologista, que eu achei que estava grávida, né? Foi uma decepção, não estava. Era a época do Dia dos Pais, meu pai ainda era vivo, né? Tá. Aí, a partir dali, eu falei, não, agora eu quero outro filho. Só que não engravidava. Aí, um dia, bom, a gente é espírita, eu vou contar, né? Sim. Um dia eu entrei na sala de passes, lá do Passe Azul mesmo. Aí eu falei assim, olha, Deus, essa é a última chance. Eu já tenho 42 anos e se não for agora, não vai ser mais. Então, eu preciso que esse filho venha. Você sabia que tinha alguém para você. Aí engravidei naquele mês. Olha. Isso é da início do ano, né? Eu faço aniversário dia 1º Sim. e eu engravidei em janeiro. E só que como eu estava no processo de menopausa, eu só descobri essa gravidez com 4 meses e meio. Sim, porque você achou que já É. tá falhando, menstruação. E aí, quando eu cheguei na médica, que ela foi examinar, aí ela ficou vermelha. Ela falou, mas você está grávida. Eu falei, que legal! Ela falou, mas você não me deu essa informação. Eu falei, que informação que faltou, né? Aham. Aí ela falou, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pedir um morfológico, vão me chamar de louca. Eu falei, doutora, tomei um remédio assim. Ela fez, agora a espiritualidade que trabalhe. A médica é de espírita. A médica era espírita, olha. Aí, beleza, veio o Dudu, graças a Deus. Eu ia Tá aqui fazer 43 assistindo. anos, né? E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida depois da Heloísa. Que demais. Né? Porque, graças a Deus, um filho lindo e maravilhoso que você conhece. Sim. Né? Que eu tive a alegria de receber até como estagiário no consultório, que eu vi nascer, né? E que legal. E foi uma gravidez, assim, muito curtida, né? Porque o povo do Bênção curtiu, a gente curtiu, a família. A última criança que tinha na minha família era a Heloísa, que estava com 11 anos. Com certeza. Então, e também era um outro momento, né? De mais maturidade, assim. E aí, ele nasceu em tempo normal. Tempo normal. Só foi cesárea, porque ela não quis correr riscos, não, com certeza. Né? Ela até falou, pela... Falou, vamos fazer... Pelo contexto. Falou pela idade e tal. Falou, tá tudo bem, mas é melhor da gente não esperar por um parto normal. Perfeito. Mas senão, olha, teria nascido de parto normal. Sim, com certeza. E assim, Beth, como que entrou a escrita na sua vida? Porque assim, dentro dessa coisa até de homenagens que você faz para as pessoas, você é uma pessoa muito generosa sempre, né? E, enfim, você escreve lindamente. Como que começou isso, assim? Você sempre gostou de escrever? Sempre. Eu era bem menina, eu já escrevia, ensaiava umas poesias, né? E aí tudo através do Bênção, né? Olha que interessante, bem legal isso. Tudo bem que é uma rede de cooperação que a gente tem, com né? certeza. Mas como a gente frequenta muito, você acaba conhecendo muitas pessoas ali dentro, né? E o Pedro Camilo, que é um palestrante espírita, né? Ele tem uma editora. E ele lançou esse convite para participar do Mentes Poéticas. Nossa, que incrível. Já são 5, Beth? Tem mais um saindo. Opa! E tem mais um que eu estou participando, que foi também uma pessoa do Bênção, que me convidou. Ela fez um livro falando da maturidade, do envelhecimento. Olha! E ela pediu que eu escrevesse a respeito do envelhecer, né? Então, também está saindo. O texto já foi aprovado, tudo. Tá. E aí, esse é um texto de prosa, assim, ou é poesia É, de também? prosa. Não é poesia, não. Tá. Então, aí, quando o Pedro lançou, eu falei, mas será, né? Aí mandei para ele, falei, olha, eu tenho isso aqui, você acha que dá? Ele falou, tá ótimo, que esse primeiro livro, ele fala uma homenagem aos professores. E aí lançou e foi legal. Depois eu fiz uma homenagem à Heloísa, ao Eduardo, ao meu marido, à minha mãe,
aos amigos, Sim, sim. né? Aí fiz alguns outros E textos. como que surge na sua, né, na sua mente, assim? Você já vem com uma ideia é, pré-concebida, assim, quando você escreve? Ou, sei lá, é uma coisa que surge? Como que é, assim, seu processo criativo? Então, às vezes vem uma ideia e eu vou lá e já começo a escrever e vai saindo. E às vezes é mais transpiração, né? Tá. Que às vezes eu falo, não, eu gostaria de escrever sobre isso. Por exemplo, eu estava conversando com o Dudu falando que o descanso para mim é ouvir os passarinhos cantando. Aí a gente conversando, ele falou, eu acho que você devia fazer uma poesia sobre isso. Aham. Na verdade, eu até já fiz, né? Já tenho alguma coisa escrita a respeito. E assim, alguma amiga que me inspira, sabe? Sim. Você é uma pessoa que me Não, eu falei, eu já inspira. fui agraciada algumas vezes aí É, pela Beth. Eu acho que é muito. É um presente muito precioso, né? Você pensar que alguém, né, assim, parou para celebrar o que você é, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E eu queria falar com você também agora, Beth, assim, de um período que eu acho que foi muito importante, que foi a pandemia, né? Então, assim, você sempre foi uma trabalhadora muito consistente, né? Da Casa Espírita também, né? Tem o Edson, que é músico, que toca com a gente na banda. Então, você sempre acompanhou muito esse processo dos bastidores, né? De DVD, enfim, né? De tantas coisas que a gente fez. Mas na pandemia você assumiu para você uma coisa, né, de muita responsabilidade, né, que foi realmente concentrar, né, num livro de orações, de vibrações pelas pessoas, né? Muitas vezes eu pensava, meu Deus, assim, mais do que responsabilidade, mas que abnegação da Beth, porque assim, era muito pesado, né? Quando você recebia lá, o fulano tá muito grave, ou faleceu, pediu oração pelas pessoas, pelas famílias, e você abraçou isso de uma forma muito, assim, corajosa, de verdade. Então, eu queria que você falasse um pouco isso, como foi isso para você, assim, porque, lógico, pra gente, né, era um conforto saber que você estava com aquele livro, né, que você era guardiã daquele livro de orações, porque a casa ela ficou, né, com as portas físicas fechadas, mas teve todo esse trabalho, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho isso, como também acabou rolando essa questão da oração na sua vida, essa oração das 6 da manhã. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse período para você, porque eu falo, gente, e pela Beth, quem vai orar, né? Todos ah, nós, né? Claro, mas realmente é uma coisa que a gente parava para pensar, né? Porque você acabou assumindo isso e você assumiu também uma carga muito densa, né, em cima de você. Queria saber como foi isso, Beth. então, interessante que pouco antes da pandemia, o Marcelo já tinha convidado a gente para fazer um grupo de estudo pelo Zoom. Tá. E surgiu a pandemia, falamos, é o momento. E nós começamos. Na verdade, nós começamos com o nosso grupo do magnético e com as pessoas que estavam tomando passe magnético Tá, na acho que é até época. legal a gente falar um pouquinho, né? Que vocês que criaram, na verdade, né, essa vertente aí de tratamento através do estudo, né, do magnetismo e tal. Então, aí vocês já tinham esse trabalho e aí vocês optaram por esse grupo de estudo, então. Isso. Então, quando nós começamos, as pessoas estavam muito assustadas, né? Sim. E aquele trabalho, ele dava um conforto. Uhum. Então, foi indo. Aí começaram a pedir oração. E eu comecei a pensar, falei, meu Deus, as pessoas precisam ter alguma coisa para se apoiar, né? Exatamente. Aí um dia eu falei assim, olha, eu estou aqui com um livro e Você que teve a ideia, Beth? eu estou anotando o nome de todo mundo. Pode passar que eu vou pôr nesse livro. Aí, depois de um tempo, o Henrique falou isso que você falou. Ele falou assim, mas não é legal você ter esse livro na sua casa, tal. Eu falei, pode ficar tranquilo, porque eu sei separar as coisas. Uhum. Então, é assim, Rê, eu acho que a espiritualidade, ela trabalhou tão ao meu favor,
por conta desse trabalho, que não recebi nada de mal. Então, cada Não, vez eu não que tenho a menor dúvida disso, porque é que eu acho que às vezes falta coragem, né, Beth? Porque você poderia falar, Deus me livre, meu Deus do céu, eu com esses nomes, tudo quer dizer, eu acho que você sentiu que você estava capacitada para isso e você acreditou nessa possibilidade, né? E eu sou bem, como que eu posso falar? Meio Ângela, assim, bem cuidadosa com aquilo que eu faço, porque eu acredito na carga negativa também, né? Mas eu acho que o trabalho ele se desenhou de uma forma tão espontânea que acabou dando certo, entendeu? E esse livro hoje existe, físico, né? Ele começou físico mesmo, quando o Benção retomou. Eu levei para o Benção e hoje eu anoto, mas eu levo tudo para o Benção, anoto tudo de novo lá. Tá. Falei que em outra encarnação deve ter sido escrevendo. Sim, que sim, eu escrevo. é escriba. Mas assim... E as pessoas continuam te acionando. Continuam. Aí surgiu a ideia da oração das 6 da manhã. Eu nem lembro, conversando Você com a sua mãe. frequentava essa oração presencialmente? Frequentei muitos anos. Tá. Eu fui no início, depois eu parei um tempo, retomei, muitos anos. Nós éramos em 7 pessoas. Eu lembro. Era o meu pai, o JB, Eduardo, o tio Eduardo, nos últimos tempos, a Yolanda, o Amauri, seu pai, Yolanda, Eduardo, eu, o JB e a Denise. Denise, não lembro o sobrenome dela. Éramos em 7. Era o que tinha de pessoas frequentando a oração das 6. É assim, é meio sacrifício, né? Porque quando eu ia para lá, acordava mais cedo, tal, saía correndo, voltava correndo, né? Mas só que era tão gratificante, né? Aí surgiu a ideia do online. Aí eu falei com a sua mãe, ela falou assim: podemos fazer, né? Já que está tudo online, vamos fazer. Aí eu assumi também a oração das 6. E foi se desenhando também. O trabalho é interessante que ele vai se desenhando ao longo do tempo, né? E agora a gente não vive sem, né? Sim. E hoje tem média de 50, 60 pessoas? Daí para mais. Até uma mais. média de 60, uma média de 50 a 60 pessoas. Sim. E você lembra de algum caso, enfim, né, que a pessoa realmente, sei lá, na época da pandemia, né, pediu oração no livro e depois te ligou para te agradecer? Porque, assim, eu acho que quando a pessoa se predispõe a isso, tem muita gente que nem frequentava também, né, Beth? Que acabou sendo realmente um apoio mesmo, né? E você lembra de alguém que te emocionou, assim? Que você falou, nossa, meu Deus, isso aí realmente... Inúmeros casos. Inúmeros. E teve o que me decepcionou também, né? Que quando morreu o Valmir Almeida, que é... Não sei se você conhece a Adriana Almeida. Ela é amiga da Flávia. Frequenta o Benção, está no livro do Quito. Tá. Que ela recebeu mensagem, acho que 20 dias depois que ele morreu. E eu conversando com ela, ela me procurou já no Benção, né? Me procurou, que a Flávia indicou, falou, fala com a Beth, né? Aí a gente colocou ela no grupo de oração, tudo. E eu conversava com ela, o marido internado, e eu tinha certeza que o rapaz ia ficar bom. O dia que ele morreu, eu desabei. Foi uma decepção para mim. Aí eu me questionei o que eu estava fazendo se a gente não tinha como ajudar uma pessoa que estava precisando. Aí a própria espiritualidade responde para você, né? Que eu fiz o que era possível e que eu não sou Deus, eu não podia. Lógico. Você deu um suporte. Então, né? E a Adriana fala da importância que teve esse suporte. Não, mas com certeza. Esses dias, a Valéria Pereira pediu oração para uma amiga. Depois ela mandou o áudio da amiga para mim.
Valéria, esse seu grupo de oração é poderoso mesmo. Olha, não sei se era marido ou filho, arrumou emprego, sabe? O Aham. negócio resolveu. Sim, Tem sim. um outro senhor também que liga para mim pedindo oração. Aí eu já expliquei para ele que não sou eu. E eu Aham. coloco só o nome, porque Sim. a única coisa que eu faço é ser Não, intermediária com dos certeza. pedidos. Só Lógico. que eu entendi que esse ser intermediária é algo importante, Com certeza. né? Porque é o que você falou, de repente é um elo que a pessoa tem, né, de buscar ajuda. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não sabem, né? Que muitas vezes é uma linha direta, né? Que ela pode escrever um bilhete, enfim, mas É. é uma coisa que personaliza isso, né? Então, foi muito E importante. outra coisa que aconteceu interessante é que o Djair, quando entrou no Bênção, o Salvatore já havia falecido, né? Uhum. E ele recebeu uma Eu mensagem de que lembro. o Salva é quem recolhe esses Sim, pedidos. sim. Então, como que eu não vou Não, acreditar com num negócio certeza. desse, É né? um amigo muito querido, né, que faleceu na faixa de uns 30 anos e trabalhador da casa. E foi realmente essas confirmações, né, Beth, que muitas vezes fazem com que a gente se motive a continuar, Sim. né? Então, e hoje você está envolvido em muitos trabalhos, né? Então, como que você faz, por exemplo, para enfim, organizar a sua vida pessoal, porque às vezes a gente fica pensando, meu Deus, que horas que a Beth dorme, enfim, né? Porque a gente sabe que você faz muita coisa. Por exemplo, você sempre teve um senso de organização assim, ou você acha que você foi desenvolvendo isso ao longo do tempo, assim? Porque eu acho que hoje você também precisa se cuidar, né? Enfim, eu não sei como que é a sua rotina assim de autocuidado. Você consegue determinar, né? A gente estava no carro, você estava falando, não, porque eu preciso, né? Todo mundo precisa descansar, tal. Você se permite isso? Como que é isso? Então, é interessante que eu sempre ouvi essa frase. Quando você precisar de alguma coisa, você pede para a pessoa mais Mais ocupada. ocupada? A gente é capaz de tudo. Eu dou conta de tudo. Às vezes com algum estresse, né? Mas eu dou conta de tudo. Dou conta de descansar. Agora, atividade física, né? Pelo menos 2, 3 vezes na Sim, semana, que fundamental. para mim foi desbravar algo que eu não conseguia, né? Você sabe disso. Demorei muito para conseguir dar esse passo de ir para a atividade física. Mas me impus uma disciplina que eu faço isso e consigo, sei lá, eu Não, vou porque, gente, para fazendo. quem não sabe, a Beth, ela organiza um grupo para fazer eventos culturais. Então, agora vai ter um filme, né? Aquele filme Nosso Lar 2. E a Beth está organizando, e assim, é insano você ver as pessoas procurando, porque assim, tem que ter muita organização para você colocar, sei lá, 250 pessoas numa sala de cinema, né? Enfim, e tudo revertendo, né, para a instituição, tudo. Então, realmente, tem que ter uma sabedoria. Você acha que o que que a maturidade te trouxe, Beth, assim, de sabedoria, assim? Você consegue enxergar uma diferença entre o que você é agora e, sei lá, há 20 anos atrás? O que que te trouxe, assim, de diferencial nesse momento? Ah, eu acho que principalmente através do bênção também, né? Eu sou menos visceral, Tá. né? Porque antigamente era bateu, levou, né? Agora Uhum. não. Eu penso um pouquinho antes de falar, não em todos os momentos. Com a família é mais difícil, A né? família acaba pegando a versão original, A né? gente tem que fazer um exercício. Aliás, é a minha meta para esse ano, que eu nem costumo fazer muitas metas, mas eu decidi que esse ano a minha meta é ser mais amorosa com a minha família, Uhum. aprender a falar, né? Porque eu tenho uma forma de falar muito grosseira. Por toda a minha. Rústica, vamos dizer assim, Isso. será? Rústica. É porque, assim, acho que com a gente é sempre muito
né, uma delicadeza, uma amorosidade. Para mim, até estranho, né, ouvir você falar isso, porque eu acho que eu sempre fui alvo de muito carinho da sua parte. Mas talvez os mais próximos, você acha que teria que ter, né, uma lapidação melhor, Preciso, assim? preciso. Porque às vezes a pessoa nem merece, mas você está reagindo, né? Então eu preciso parar de reagir, né? Mas eu acho que é possível. Então, estou trabalhando isso em mim, mas eu acho que eu mudei muito. Eu era muito dona da verdade, né? Hoje eu entendo que eu não sou dona da verdade, que nem tudo que eu penso está certo, né? É a minha verdade, mas não é a verdade de todo mundo, né? Sim. Então, eu acho que eu aprendi muito, mas ainda tenho muito para trabalhar. Sabe, aquela coisa de que o que eu sei é uma gota e o que eu preciso aprender é um oceano? É isso. Eu acho que isso acaba trazendo até um pouco mais de tranquilidade, né? De você ver que... Porque eu acho que quando você é muito realizadora, né, como é o seu caso, assim, deve ser muito difícil, muitas vezes, você ver que, de repente, outras pessoas não estão tendo o mesmo empenho. Você pensa dessa forma? Como que é isso? Deve ser difícil, né, para uma pessoa que... Enfim, porque, gente, se a gente for listar tudo que ela faz, ela organiza toda a agenda de palestras, né? Porque eu fico pensando, imagina, 5 minutos antes o palestrante não vai, né? Então, eu fico imaginando você tá lá, né, trabalhando na sua marcenaria e, de repente, você recebe uma ligação, poxa, você tem, né, na sua responsabilidade tem, sei lá, 400 pessoas que precisam assistir uma palestra, você tem que arrumar um palestrante em meia hora. Então, eu não sei, é complicado isso para você? Por exemplo, quando acontece isso, o palestrante não vai. Tipo, isso altera o seu ambiente interno, assim, gera um estresse. Não sei, deve ser difícil isso, né, Beth? Então, eu trato com tranquilidade. Tá, que bom. Eu acho sempre que vai ter uma solução. Tá. Eu sempre acredito que tudo vai dar certo, né? Eu sou otimista. E na questão das palestras, a gente criou lá aquele evangelho, né? Sim, que deu que muito é o de emergência certo. que dá muito certo, Então, com certeza. quando faltar palestrante, eu não vou me estressar. Sim. Nós vamos pegar uma lição, vamos ler e comentar. Perfeito. Um evangelho. E nisso você dá oportunidade para as pessoas fazerem perguntas. Exato. Se a gente não souber responder, nós vamos buscar, né? Perfeito. Então, eu acho que me dá uma certa tranquilidade. E outra, hoje a gente tem as pratas da casa, né? Nós temos vários palestrantes e várias pessoas que poderiam falar que ainda não falam, né? Sim. Então, está mais fácil. Sim, É que a gente gosta daquele palestrante de fora, sim, né? com certeza. Mas tá né? bom, faz parte eu acho também. que assim, né? Eu acho que uma coisa importante que você falou e que acho que fica muito claro pra gente é que assim, ok, você pode fazer muita coisa, mas você não pode controlar todas as variáveis. Né? Então, talvez isso que você esteja trabalhando mais. E antes de terminar, né, que o nosso tempo, infelizmente, já está próximo do final, Beth, eu queria que você falasse um pouquinho sobre comida, né? Então, assim, o quanto isso, para mim, parece muito que isso tem uma coisa afetiva para você. Né? Então, como que foi isso na sua vida? Né? Como que dá ainda para colocar mais esse ingrediente, né? Eu acho que assim, porque eu acho que tudo que você faz tem uma coisa muito afetuosa, assim, quando se fala de alimentação. Então, como foi isso, né, para você e só para você finalizar do jeito que você quiser, quais são os seus planos para o futuro no geral aí da sua vida? Então, a questão da comida realmente é puramente afetiva, né? Então, vamos lá. Desde que eu casei, porque minha mãe não gostava muito que mexesse na cozinha dela, né? Então, eu comecei a cozinhar depois que eu casei. Eu gostava de fazer coisas, fazer pão, bolo, para dar para as pessoas. Eu sempre gostei disso. Aí, quando eu tive os filhos, eu fazia para as crianças. Aí o Dudu, por exemplo, levava os amigos para jogar bola lá no prédio. Aí eu falava, quando eles
quando vocês terminarem de jogar bola, sobe aqui que eu vou fazer um pãozinho. Aí eu fazia um pão, uma esfirra. O pessoal amava, né? Os amigos dele adoravam, né? E aí para o Benção também. Tem uma reunião, eu fazia lá umas esfirrinhas, levava. Começou o grupo do Magnético no domingo de manhã e a gente ficava muito tempo, aí o pessoal ficava com fome, aí eu comecei a levar um lanchinho, né? Então, assim, eu fui divulgando sem pretensão, né? Os meus dotes culinários. E aí, na pandemia, né? A gente lá, sem o que fazer, o Dudu deu a ideia, né? Falou, mãe, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu falei, o que nós vamos fazer? Vamos cozinhar, porque ele também gosta da cozinha. Sim, claro. Né? E aí virou um trabalho também. Começamos a cozinhar e o negócio foi indo, tomando proporções que a gente nem acreditava. Cheguei a lugares que eu não pretendia também. Fui parar num reality show na televisão, com molho de tomate, que, aliás, aprendi no Benção, porque quem fazia o molho de tomate é do Seu Faria, né? E aí a Ana Lu me indicou o fornecedor dos tomates, eu comecei a fazer, comecei a vender e fui convidada para um reality show. Então, eu acho que as coisas na minha vida elas foram acontecendo sem pretensão, sem desenho, sem falar, eu quero chegar ali naquele lugar. Não, eu fui chegando só. Sim, você estava aberta, né? Realizando, né? Eu acho que é isso, é realizando. E o que você quer realizar daqui para frente, Beth? O que a vida trouxer. O que a vida trouxer. Eu não tenho muitos planos definidos, né? Mas eu quero continuar estudando, aprendendo e realizando. Sim. Não tem, assim, uma coisa que eu fale, eu quero chegar naquele lugar. Eu quero ver a minha família bem, meus filhos bem, encaminhados. Eu acho que a primeira parte a gente já cumpriu com ambos, né? Daqui para frente é um a mais que a gente puder fazer. Sim. E, sabe, viver. Viver. É isso, gente. Foi muito lindo, foi muito bom. E, bom, queria te agradecer, Beth. Falar um pouquinho, né? Onde as pessoas podem encontrar os livros, né, da Beth. Os livros de poesia, eles estão na editora Mente Aberta. Vou ver até se eu coloco nas redes sociais. Sim, porque eles são conjuntos de poesias de vários autores. Vários isso, autores, né, Beth? Isso. Inclusive, aquele palestrante que foi esses dias no Benção, o Carlos Souza, ele foi um dos organizadores em um dos livros. Ele também tem poesias, contos. E às vezes alguém gosta de escrever e a pessoa não consegue imaginar que seja possível publicar, mas é possível, né? Tem poesia de Jair, tem uma outra moça que frequenta o Benção que eu indiquei, a Giza Sena, que ela também é uma artista bem completa, da fotografia, da poesia, da maquiagem, dos cabelos. Olha. E ela também participou. Então, tem gente conhecida aqui de São Paulo, do Brasil inteiro, principalmente da Bahia, que é Salvador, do local do Pedro, né? Não, é engraçado, né? Você pensar que o Pedro mora em Portugal, né? Nordeste, Portugal, talvez tenha essa interface com você mesmo, né? Então, e tem uma das antologias aqui que é internacional. Olha. Tem autores de outros estados, de outros países. Maravilhoso, já tive a alegria de ganhar da Beth. E é isso, então, que as pessoas possam se inspirar, né? E eu acho que você é a tradução de se reinventar mesmo, de entender que, poxa, o que a vida pode oferecer, eu acho que essa mensagem final que você trouxe é muito isso, né? Que a vida possa oferecer e você tá aberta, né, para embarcar, né, nessa possibilidade. Então, eu acho que agora que esse ano está começando, né, eu acho que a gente vai trazer muitas pessoas aqui, muitas convidadas e convidados, né, que vão ter essas mensagens para trazer, então que a gente também possa ouvir de vocês, né? Convidem pessoas, né, que vocês acham que seriam interessantes, mandem para a gente sugestões de convidados para que a gente possa, né, trazer cada vez mais inspiração aí para esse universo feminino. Então, obrigada, Beth, e obrigada a todos que acompanharam a gente até agora.
Até mais, pessoal. Tchau, tchau.